Está assim a palavra de Deus. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho, ou ruído de uma abundante chuva, ou de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo e dobrou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos e disse para o seu moço: vá e olhe na direção do mar. E ele disse ao seu servo. E ele foi e olhou, e olha o relatório: não há nada lá. Repitam comigo: não há nada. Aí Elias disse a ele: volta lá 7 vezes. Quantas vezes? 7. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe para ele preparar o carro e descer antes que a chuva o impeça. Somente até aqui é o suficiente. E esse texto tem algo muito em comum, né? Eu estava na leitura aqui percebendo. No versículo de número 42, ó, e Elias subiu até o alto do Carmelo, né? É o meu sobrenome. Ele está aqui no Monte Carmelo, e o meu sobrenome é Monte Carmelo. É Raik Monte Carmelo. Mas eu só deixei o Carmelo, senão as pessoas iriam achar que é aquela coisa fictícia, né? Tipo de pentecostal e tal. Eu falei: deixa eu tirar o monte, então vou deixar só o Carmelo. Mas é o meu nome mesmo, Raik Monte Carmelo. Enfim, o profeta Elias foi levantado por Deus em um tempo muito delicado, quando a casa de Israel estava sendo administrada por um rei completamente perverso, de caráter mau. A saber, quem estava reinando sobre Israel nos dias de Elias era o rei Acabe. Simplificando e até acelerando a introdução, Acabe foi um rei que implantou no sistema religioso de Israel, pastora Érica, muitos costumes que feriam diretamente a santidade de Deus. Por exemplo, Deus sempre deixou muito claro para o povo dele que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus sempre deixou isso muito claro, muito esclarecido. Vocês são meus, propriedade exclusiva, e eu não divido vocês com ninguém. Eu não quero ver vocês adorando a nenhum outro Deus. Então Deus nunca permitiu a idolatria. Deus nunca permitiu isso. Só que, olha o que Acabe fez. Ele se casou com Jezabel, que era uma mulher pagã, filha de Tibal, rei dos Sidônios. E pastor Aurilene, quando Jezabel se associa ao rei Acabe, que era o rei de Israel, ela passou para o povo de Deus tudo aquilo que ela aprendeu com o pai dela. Dentro da filosofia, David, pagã, existe um Deus que é conhecido como Deus da fertilidade. E o nome desse Deus é Baal. Acredito que vocês já ouviram, né, em muitos cultos, pessoas falando sobre Baal. Então esse Baal é um Deus pagão, que dentro do paganismo ele é conhecido como Deus da fertilidade. Jezabel ensinou a casa de Israel que Baal era o Deus que poderia fazer com que o solo de Israel fosse regado. E para Israel era muito interessante, David, que o solo fosse regado, porque a maior força de Israel naquela época era a agricultura. Então vamos supor que naquela época existia uma bolsa de valores em Israel, né, o Ibovespa de Israel. O que iria segurar, né, a bolsa de valores de Israel em alta era exatamente a agricultura.
porque era a maior força econômica deles nesse contexto. Simplificando, está chovendo, mas ao invés do povo de Israel, o povo de Deus, agradecer ao Deus de Abraão pela chuva, o que eles estavam fazendo? Levantando altares. Como é o seu nome? Márcio. Gostei do teu cabelo, hein, Márcio? Márcio, o que eles estavam fazendo? Levantando altares para agradecer a Baal, porque eles estavam acreditando que Baal era quem estava mandando essa bênção para eles. Então, nesse contexto, Israel está prestando cultos a deuses estranhos, devoção a Baal. Por isso, David, Márcio, que Elias aparece no capítulo 17 com a seguinte mensagem para o rei Acabe. Como você se chama, tecladista? Tiago. Só gente bonita, cabelo também muito top, Tiago. Black Power. Tiago, olha a mensagem de Elias para o rei Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá nem orvalho, que é sereno, e nem chuva em Israel, segundo a minha própria palavra. O que Elias está falando para o rei Acabe? A partir de hoje, a terra vai ficar completamente seca, porque chegou o tempo de todo Israel entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então aqui daria até para fazer uma pregação, só aqui, mas vai ficar para introdução. Hoje, como o Messi faltou, eu vou chamar o Neymar. Vamos lá, pastor David? Vamos eu e você hoje. Fala pro Messi que o Neymar tá no time, né? Tá tudo bem. Eu sou só estagiário, tá? O mestre faltou, eu sou estagiário. A gente confia no seu potencial. Então, eu introduzi até rapidinho, você viu? 5 minutinhos. Rápido. Vamos ver se você está ligado. Vamos lá. Por que Elias falou para Acabe que não ia ter chuva? Por causa do pecado que Israel tinha se afastado ali de Deus por estar adorando a Baal. Uau, você tá ligado mesmo, hein, cara? E o legal é que ele deu a explicação no estilo worship, né? Mas tá... Esqueci de vir de Vans hoje. Não, mas tá de Nike, tá bonito. Pastor David, vamos lá. Vamos ver o que Deus falou para Elias depois que ele profetizou para o rei Acabe? Vamos. Lê, por favor, o versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois que Elias profetizou, Deus veio falar com ele. Veio a palavra do Senhor a Elias. Vamos ver o que Deus falou com ele. Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Peraí, lê de novo 3. Sai daqui. Peraí, Deus está mandando o profeta fazer o quê? Sair dali. Se fosse aqui em São Paulo, vaza. Some. Né? No Rio de Janeiro, mete o pé. David, por que Deus está mandando Elias se retirar? Por que Deus está mandando Elias se retirar? Porque existe uma ameaça na vida de Elias. Ele é muito inteligente, pastora. Repete. Existe uma ameaça na vida de Elias. Peraí. Então, Deus está mandando Elias sair de cena para ele não morrer? Exatamente. Elias tirou o sustento. Elias declarou uma palavra que tirou o sustento do povo dali. Então, Deus, percebendo que essa mensagem que Elias entregou para Acabe o colocou na lista da Interpol. Tá. Isso daí. Ele passou a ser procurado, o homem mais procurado. O homem mais procurado. Daquela época era Elias. Ele mexeu num ninho poderosíssimo. Ele está falando para o rei. Então ele está mexendo ali numa esfera perigosíssima. David, agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Facebook? Não. Agora é hora de Elias colocar alguma coisa no Instagram? Também não. Alguém já falou? Eita Deus, pegaram. É hora de Elias colocar alguma coisa no Story? Não. O que Deus está mandando Elias fazer? Elias sair de cena.
Mas Deus, Se eu sumir no Instagram, se eu sumir do Instagram, vão pensar que eu tô mal. todo mundo vai pensar que eu tô mal. Se eu não aparecer no story, Se eu não aparecer no story, vão pensar que eu tô derrotado. vão pensar que eu tô derrotado. Elias, eu quero te ensinar que nem sempre sumir é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Eu comecei a arrepiar, hein? Senti um negócio aqui. Vamos lá, David. Meu Deus. Lê aonde Deus mandou Elias. Se ele não pegar, a gente pula lá. A pregação começa Vamos agora. lá, vamos lá. Tecladista, se liga nisso. Vê aonde Deus mandou Elias se esconder. Saia daqui, vá para leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Peraí, aonde Deus está mandando o profeta se esconder? No riacho de Querite, a leste do Jordão. Peraí, no ribeiro? Isso, No riacho? no riacho. Ia ter chuva naquela época? Não tinha chuva. E Deus está mandando Elias se esconder aonde? Não, onde tem água. Então você está falando que para o tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? Antes que chegasse a necessidade, já tinha provisão. Agora, olha, pastor Aurelene, se liga nisso e anota que aqui dá para a senhora fazer uma pregação. E David, isso aqui não é para quem está boiando no culto. Quem estiver boiando não vai pegar. Elias vai ter que procurar o ribeiro? Não, Por quê? porque Deus já deu o caminho. Uau! Repete. Deus já deu o caminho. Ele disse, a leste do Jordão. Deus deu a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. Peraí, então Elias não vai precisar perder tempo procurando o ribeiro? Não, Deus já deu a direção, Deus já deu o caminho, Deus já deu o destino. Deus me trouxe hoje aqui na ICM para falar com você. O que você levaria muito tempo para achar sozinho, eu vou te revelar para você achar rápido. Fala para quem está do seu lado, se prepare, porque Deus vai acelerar as coisas. Eu creio. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Na galeria tem gente pegando. Aleluia. Deus vai se manifestar para você nessa noite como direcionamento. Porque não adianta ter dinheiro na conta se você não saber aonde aplicar. Pegou? Não adianta ter muita energia se você não ter uma direção inerrante. Aí o que Deus está falando, Elias? Eu vou te revelar a geografia. Eu disse, olha isso, cara. Você beberá do riacho. Peraí, onde Elias vai beber água? Do riacho. Continua. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. Lê de novo, David. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Peraí. Vê se Deus ia dar ordem depois. Não. Deus já tinha dado ordem. Porque antes que chegasse a necessidade na vida de Elias, Deus já tinha levado a provisão. Antes de chegar a enfermidade, Deus já deu a cura. Antes de chegar a dívida, Deus já abriu o céu sobre a tua vida. Antes de vir um problema, Deus já deu a solução. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Deus não está preso a um tempo, a um espaço. Deus já visitou o teu futuro. Deus conhece o seu destino. Pegaram ali. Aleluia. Deus falou, Elias, pode ir, porque eu já dei ordem. Eu não vou preparar, eu já preparei. Quando você chegar lá, vai ter tudo te esperando. Ô David, isso aqui, lê de novo para eles verem que está na Bíblia. Lê de novo, para não pensar que é invenção. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos. Peraí, você está falando que Deus não ia dar no Deus futuro? já deu. Se Deus já havia dado ordem aos corvos, então isso significa que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha falado com os corvos. Pegou? É porque Deus não espera uma necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Lembra na criação? Essa aqui é do nosso mestre. Deus fez primeiro o boi ou primeiro o capim? Deus fez primeiro o capim.
Peraí, então Deus não fez o boi para depois olhar e falar: o Não. que eu vou dar para esse bicho comer? Antes do boi ter fome, Deus já tinha feito o alimento para ele. Deixa isso para lá, vai. Aonde Elias bebia água? No riacho. Como que o pão e a carne chegava para ele? Os corvos traziam. Imagine todo dia os corvos com a mochilinha do iFood. Imagine. Não, e o mais legal, Elias não tinha que pagar nada, Márcio. Os corvos só vinham com a mochilinha do iFood, deixava a refeição e saía. Alguém falou, eu creio. Frete grátis e comida paga. Você vê? E detalhe, eram 2 refeições ao dia, viu, gente? Pode ler. Tudo que Deus falou que Elias ia ter, ele está tendo? Tudo que Deus falou que Elias tem, ele está tendo. Na sua opinião, Elias quer sair do ribeiro? Jamais. Por quê? Tá todo mundo com sede e com fome. Elias tem o que ninguém tem. Peraí, então você está falando que Elias não quer se mover do ribeiro? Tá cômodo. Oi? Tá muito cômodo. É aqui que eu queria chegar. Elias quer sair desse ribeiro? Não quer sair do ribeiro. Por quê? Porque apesar dele ser grato àquilo que Deus tinha dado para ele estava acomodado. Ele tinha água, ele tinha comida. Ninguém tinha água, ninguém tinha comida. Então por ele não sai do ribeiro. Por ele não sai do ribeiro. Ele tem o que ninguém tem. Preste atenção. O maior problema agora não é mais Acabe. Pega isso, que isso aqui não tem no Google. Pastor Aurelene, agora aqui o maior problema na vida de Elias não é mais Acabe. O maior problema na vida de Elias agora é o ribeiro. Você precisa tomar muito cuidado com a geografia que te faz se sentir garantido. Porque ela pode te tirar do seu destino sem você perceber. Eu vou repetir e anota isso. Cuidado com a zona de conforto. Ela te dá a sensação de que está tudo bem, mas ao mesmo tempo te tira do teu destino sem que você perceba. Bispa Érica, só entra no R2. Na cabeça de Elias, o queirite é aposentadoria. Alguém pegou? Elias pensa que o queirite é aposentadoria. Só que no plano de Deus, o ribeiro nunca foi aposentadoria. Por Elias, acabou no ribeiro. E Deus está falando, Elias, o queirite não é aposentadoria. Tem mais. O queirite é apenas uma provisão temporária para um tempo de transicionamento. Fala para quem está do seu lado, não queira fazer de uma provisão temporária sua aposentadoria. Isso aqui, se você conseguir pegar o que Deus está falando com você, isso pode desbloquear o teu futuro. Tem gente aqui, David, que Deus colocou no ribeiro. É uma provisão de Deus. Porém, tem data de validade. O problema é quando você não consegue entender que o ribeiro é apenas uma provisão temporária e você tenta fazer dele a sua aposentadoria. Eu vou simplificar a minha fala e vocês vão entender. Para alguém, o Uber pode ser uma provisão de Deus? Com certeza. Sim ou não? Sim. O Uber pode ser uma provisão de Deus para a vida de um profeta. Sim ou não? O problema é quando esse profeta quer fazer do Uber a aposentadoria. Pastor, estou pagando minhas contas em dia, eu faço o meu horário,
trabalho quando eu quero. Tem provisão? Tem provisão. Mas se esse cara não tomar cuidado, ele vai perder o destino dele por causa de um ribeiro. O que era para ser piso vira teto. Uau, repete. O que era para ser só o piso vira um teto. Tem muita gente achando que o que está vivendo já é o teto. Aqui eu não passo, mas Deus está falando essa noite, isso é só o piso. Cara, é bom. Tem muita gente se limitando com o que tem, com o que já viveu, com o que já viu, e Deus está falando: eu tenho mais, eu vou te levar além. Aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviu, aquilo que você nem sonhou, nem chegou no teu coração, é o que Deus tem para você. Uau! Tem gente fazendo do piso o teto. O teto. Preste atenção, seja grato pelo ribeiro, mas não se acomode nele. Eu vou repetir mais uma vez. Seja grato ao ribeiro, mas não se acomode nele. Tome muito cuidado com o teu sucesso atual, ele pode se tornar o maior inimigo do teu sucesso futuro. Fala para quem está do seu lado: seja grato pelo ribeiro, mas não se acomode nele. Deus tem mais para você. Eu vou repetir até você pegar. Alguém lá está pegando. Deus tem mais para você. Eu me lembro quando eu andava de ônibus, bispo. Eu nasci numa família muito simples. Lembra, David, do sonho de Faraó? Lembro. As vacas eram como no sonho? Magras. As vacas dos meus sonhos eram aidéticas. As de Faraó eram só magras. A minha era só o vale de osso seco, irmão. A minha era literalmente isso, vacas aidéticas. Eu cresci numa família muito, muito pobre. Teve uma hora que eu consegui pagar a condução para andar de ônibus. Top, né? Pô, evoluiu, hein? Evoluí, cara. Mas quando eu estava andando de transporte público dentro do ônibus, eu falava: obrigado, meu Deus, porque eu consegui pagar a condução. Mas eu não vou morrer dentro de um ônibus, não. Eu era grato, preste atenção, eu era grato andando de ônibus, mas não era acomodado. Eu olhava para as pessoas andando de carro e eu falava assim: um dia eu vou ter o meu carro. Você está conseguindo pegar? E aí eu comprei meu primeiro carro, um Corsinha Classic. Show. Com ele veio uma Bíblia. Meu Deus. 60 prestações. Uma vida. Sem entrada. Não tinha dinheiro, mas tinha muita fé. Não, e olha que interessante. Aí eu consegui pagar as parcelas todas em dia. Provisão, sim ou não? Sim. Mas eu pagando as parcelas, eu falava assim: vai ter uma fase que eu só vou comprar carro quitado. Não, e eu sempre fui assim, bispo. O Corsinha era trocando marcha. Era grato trocando marcha. Mas poxa, se tem carro automático, para que eu vou acabar a vida trocando marcha? Conseguiu pegar? Claro. Eu era grato trocando marcha. Pisa na embreagem, às vezes a embreagem fica dura, né? Mas eu falava assim, ó: tô grato, Deus, porque eu tenho um carro que consigo trocar marcha. Mas eu não vou me acomodar aqui não. Daqui a pouco eu vou estar no automático, só dirigindo. O bispo sempre fala, pastor, para a gente saber ser grato, mas não ser acomodado. Nosso Deus é um Deus de abundância. Nosso Deus é um Deus de riqueza. Nosso Deus é o Deus dono da prata, do ouro. Deus não te fez para viver uma vida medíocre, miserável. Uau! O que Deus tem para você, meu irmão, é abundância. Olha aqui, se você hoje está vivendo no ciclo da provisão, seja grato, mas não seja acomodado. Pastor, eu estou pagando meu aluguel em dia, glória a Deus. Mas por que você não pode ter a sua casa própria? Vocês não estão aqui não, gente. Eu estou falando que Deus quer tirar a gente aqui do ciclo da provisão para abrir o ciclo da abundância. Eu vou provar que esse ribeiro não está sendo bom para Elias. Tem água no ribeiro? Tem água no ribeiro.
Os corvos levavam pão e carne para Elias? Os corvos levavam pão e água para Elias. Agora procura Deus. Olha isso, pastor Aurilene. Dá para a senhora fazer outra aqui. Me passa o esboço depois. Procura Deus falando com Elias enquanto ele tem água no ribeiro e os corvos levavam pão e carne para ele. Não tem Deus falando com Elias. Peraí, Deus não fala com Elias? Não. Tinha sustento, mas não tinha relacionamento. É isso que acontece quando você se deslumbra com a provisão. Você se prende a ela, esquece do provedor. Tem gente aqui que está vendo o ribeiro com água. Tem gente aqui que todos os meses, todos os dias, estão vendo os corvos trazendo o pão e a carne. Mas o relacionamento com Deus acabou faz tempo. É por isso que você precisa tomar cuidado com o ribeiro. Porque ele pode interferir no com Deus. Olha que interessante isso aqui. Elias está acomodado no ribeiro. Está acomodado no ribeiro. Pensando que ali é a aposentadoria dele. Achando que ali é o teto. Mas a aposentadoria de Elias nunca foi esse ribeiro. Não. Esse ribeiro é apenas uma provisão temporária. Elias tinha propósito. E além disso daí, Elias foi chamado para ungir rei. Uau! Só que ele está deslumbrado com o ribeiro, pensando que aquilo é tudo. Está achando que aquilo ali é tudo que Deus tinha para ele. Eu vou fazer uma conexão aqui para vocês entenderem. O ribeiro é apenas uma provisão temporária, não é uma aposentadoria. É só temporário. Então não adianta eu colocar o coração, porque tem data de validade. Exatamente. É por isso que Jesus falou: não junteis tesouro na terra, aonde a ferrugem consome, aonde a traça come. Precisamos juntar, meu irmão, tesouro no céu. Tesouro no céu. Porque o que é da terra é passageiro, mas o que é do céu é eterno. Lembra do povo hebreu? Lembro. Deus tirou aproximadamente 3 milhões de hebreus, David, do Egito. Sim. Lembra com que Deus sustentava o povo hebreu? Todos os dias caía Pão. maná. Maná. Aurilene, olha isso, pastora. Na tua opinião, para Deus sustentar 3 milhões de hebreus, caía pouco maná ou muito? Muito maná. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos. Olha, Márcio. Lembra o que eles faziam? Queria pegar para outro dia. Mas o que acontecia? Olha isso, tecladista. O que acontecia com o maná que eles guardavam para outro dia? Estragava. Repete? Estragava. Por que o maná estragava? Porque eles estavam querendo juntar no céu, juntar na terra aquilo que era para ser juntado no céu. Aquilo ali não se tratava de ter o que comer, aquilo ali se tratava em confiar naquele que traz o sustento. Mas Deus, por que a gente não pode guardar? Olha o tanto de maná que está caindo. Não é um desperdício de estragar tudo isso de maná? Aí Deus está falando: para que vocês querem guardar maná se eu tenho uma terra que emana leite e mel para vocês? Só guarda maná quem se esquece do destino. Eu vou repetir: só se prende na provisão quem se esquece do destino. Deus está falando: o maná é apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. Provisão é só o meio, o seu destino vai além disso. O seu destino é abundância. Você pode chacoalhar a mão de quem está do seu lado? Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: provisão é só o meio. Fala assim: o seu destino é abundância. É abundância. Aleluia. É abundância. O ribeiro é só o meio. O seu destino é uma abundante chuva. Aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Não aceite uma mentalidade de quem quer viver para sempre de maná. Eu não quero viver o resto da minha vida de maná. Eu vou repetir: eu não quero fazer do maná um padrão. Se ele não pegar, a gente pula lá, David. No deserto, maná faz sentido? Faz sentido. E em Canaã? Não. Para que a gente vai querer maná em Canaã?
Não precisa. Você pegou? Com certeza. Canaã tem leite, tem mel, tem abundância, tem provisão de Deus, tem riqueza. Deus não te chamou, meu irmão, para ficar comendo maná só. Tem coisa maior na sua frente. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se contenta com aquilo que é bom, mas Deus não oferece só o que é bom. O que Deus tem para mim, para você, é bom, ó, a galera é da mídia perfeito, pegando. É agradável, vai além do que é além. bom. Abundância. E presta atenção, olha, a galera da mídia está com a mão levantada, cara. Os irmãos ali é crente. Para a mídia pegar é que Deus está na casa. David, só entre nós dois. Vamos lá. Deus nunca vai abrir o ciclo da abundância sem antes fechar o do maná. É isso aí. Pegou? Eu vou repetir. Deus só abre o ciclo da abundância se primeiro fechar o ciclo da provisão. A pastora Érica pegou. Então, para Deus, Márcio, abrir o ciclo da abundância, Deus primeiro precisa fechar o ciclo da provisão. Não tem como Deus me levar para Canaã e ainda em Canaã cair leite e mel. Então o que Deus faz? Fecha o ciclo da provisão para abrir o ciclo da abundância. Você está entendendo agora porque Deus te expulsou de algumas geografias? Porque aquilo era apenas uma provisão. Agora você está entendendo porque você não conseguiu ficar em algumas portas que você queria passar o resto da tua vida? Porque aquilo era apenas uma provisão. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Não foi você que errou para sair de lá. Eu te arranquei de lá. Porque se eu te deixasse lá, você nunca ia chegar onde realmente que eu quero que você chegue. Aleluia! Aleluia! Olha na galeria, tem gente pegando ali. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu vou repetir mais uma vez. Deus nunca vai te expulsar da zona de conforto se Ele não ter uma nova geografia preparada para você viver coisas superiores. Fala para quem está do seu lado. Se Deus te expulsou da zona da provisão, é porque Ele está te levando para o ambiente da abundância. Elias, o que eu quero que você entenda, é que quem é fonte, não pode ficar prostrado, por causa de um ribeiro. Você é fonte. E fonte não depende de ribeiro. É ribeiro que depende de fonte. Enquanto Elias ficar no chão, o ribeiro vai ficar sem água. E Heitor, não é só o ribeiro, Luana, que vai ficar sem água. Se Elias ficar no chão, alguém pegou, o povo todo vai ficar sem água. É por isso que Deus está falando: Elias, se levanta, porque não é sobre você, é sobre o meu propósito. Se você ficar no chão por causa de um ribeiro, você vai parar por causa de uma necessidade. Eu não te chamei para viver por necessidade, eu te chamei para viver por um propósito. No chão, Elias, você chora por um ribeiro que está sem água. Agora de pé, você vai orar por uma abundante chuva, que não só vai saciar a tua sede, mas vai saciar a sede de todo o povo. Os testemunhos que você vai ouvir vai amenizar a dor. As famílias te agradecendo vai fazer você lembrar que valeu a pena ter deixado o ribeiro para trás. Alguém chegando para você e falando obrigado, porque se não fosse a sua entrega, eu ia estar com sede até hoje. Aí você vai falar: valeu a pena eu ter deixado o ribeiro para trás. Pastor Aureliano, eu estou com vontade de sair marchando aqui. Deus vai desligar algumas pessoas aqui do Queirite. Eu vou repetir: tudo que está te bloqueando, tudo que está te travando, tem gente pegando ali, tudo que está não permitindo você avançar, a partir desta noite não vai mais existir. Deus está vindo hoje aqui na Cristã Mundial para devolver a sua identidade. Quero ver um ribeiro parar um profeta que está envolvido no propósito. Eu quero ver um ribeiro neutralizar um profeta que está envolvido no propósito. Eu sei que o que se secou não se compara com o que Deus reservou. Algo muito maior está vindo aí.